Nosso programa hoje é extremamente livre. De amanhã em diante nós vamos ter uma pauta um pouco mais definida. Amanhã, inclusive, eu vou estar conversando aqui com o nosso amigo, irmão Paul Anderson, da Inglaterra, de Londres, que tem um ministério assim, extremamente enfatizador do significado da graça de Deus. E aqui no Brasil ele tem um livro publicado chamado Operação Bonsai. Ele tem estado sempre na Estação do Caminho da Graça em São Paulo, nunca aqui em Brasília, mas amanhã ele vai estar de visita. Eu aproveitarei para conversar com ele. E vocês, gente, tudo bem? Vocês vão ter que falar nesse tudo microfone, bem. Senão... Tudo bem, tudo jóia. E aí, Jack? Quais são os assuntos, Jack? Você chegou aqui preocupado com a gripe suína? Com a gripe do porco. Gripe do porco. Os porcos estão dizendo, pelo amor de Deus, me deixem fora dessa. Por favor, né? Sobraram para eles. O nome da bicha é influenza A, H1N1, né? Mas aqui em Brasília, eu estava ouvindo um noticiário que os açougueiros já estavam em pânico, né? É claro. Gripe do porco, quem é que vai querer comer porco? Né? O pessoal já tem problema com o bichinho. Já tem problema com o bichinho. Se ele estiver vinculado a uma gripe dessa, abandona. Pô, come só linguiça, né? Que dá a impressão que é outra coisa. E aí, o que você ia falando? Eu acho que o problema é se é gripe, só se a carne tossir na hora que você estiver fritando ela. Mas se ela não espirrar e nem tossir, não tem problema de contágio, não. Quer dizer, para você... Sacramentado. A carne de porco, ela come com gripe ou sem gripe. Ela não pode tossir nem espirrar. Eu espeto ela antes, fico de fora. Caso contrário, a gente cozinha, assa ela e come. É assim que faz lá em Mutuna. Com certeza. Eu vou concordar com o Fonseca, eu passei uma experiência na sexta-feira que eu vou muito na lanchonete, não vou falar o nome, tá? Fast food das antigas, aquele que tem tomate e alface de verdade. Então eu cheguei assim, fala sempre... pra gente que é pra eu ir lá depois. Não, mas fora do ar eu falo. Aí eu cheguei na lanchonete e eu sempre peço mesmo. Aí eu cheguei no balcão, falei, vou surpreender. Falei, meu amigo, vê aí, por favor, um X gripe suína salada. O rapaz arregalou o cara do balcão. Você vai comer? Vou. Não conversa não. Ele tava com gosto sempre, tô saudável aqui. De fato. Quanto tempo isso? 2 dias. Foi no auge ali. Essa tosse já veio do consumo desse negócio aí. De fato, o que mais periclitante do que isso eles estão anunciando que pode significar uma coisa pandêmica é a gripe aviária, né? Que de fato está na ordem do dia no silêncio, porque não só ela já se expandiu muito mais, mas ela está numa fase que eles estão com medo que seja uma fase mutante. E aí, se uma fase mutante dessa ocorre com uma deflagração ampla e já supracontinental do processo, pode ter implicações muito graves, né? Apesar das agilidades científicas e farmacológicas e tudo mais, né? A gente não pode esquecer de que há algumas décadas atrás 50 milhões de pessoas morreram na Terra assim, rapidinho, com aquela famosa gripe espanhola, né? Eu lembro que eu acho que há 1 ou 2 anos eu estava vendo uma reportagem sobre o influenza e eu não sabia disso, mas uma instituição médica internacional faz um monitoramento do vírus no mundo, né? Então eles como estabelecem convênios com universidades ao redor do mundo inteiro, e essas universidades, na medida em que o serviço público de saúde vai atendendo pessoas com determinados sintomas, eles vão coletando esses vírus, vão fazendo testes, porque essa proliferação geralmente acontece em períodos de frio. E eles vão verificando como que esse vírus vai recrudescendo ano após ano, as mutações, né? Como se fosse um monitoramento do próprio influenza, das mutações da influenza. E é curioso você pensar nessa preocupação já existente em relação a um vírus de menor impacto, né? O aviário, o grande problema dele é que, graças a Deus, ele apareceu em aves. Só na Espanha eles eliminaram no mesmo dia milhões de frangos, coisas do gênero, mas estava confinado ao ambiente da criação restrita. O temor deles é o contágio em ave selvagem, porque aí
as migrações leva para a Sibéria, vai de lá para o Canadá, do Canadá não sei para onde, aí virtualmente... Como foi com o Césio, Césio 137 em Goiânia, né? Um dos problemas foi esse. Né? Uhum. Porque ninguém segura mais. Né? E interessante também que, embora a medicina tenha avançado muito, a nossa velocidade avançou também e eles pegam carona na nossa velocidade. Uhum. Então, acredito que quando eu vejo as reportagens sobre essa gripe suína, eu fico pensando, será que ela é tão perigosa assim? Será que o perigo de uma pandemia é tão grande assim? Será que realmente esse surto pode virar algo catastrófico? Será que pode? Mas pode por causa da velocidade com que a gente viaja, com que a gente transita. No tempo que a gente não viajava com nenhuma velocidade, né, não se viajava, eram só navios, a gripe espanhola matou milhões com maior rapidez. A gente esquece que gripe é uma das coisas que jamais matou gente na história da humanidade. Não é? Hoje é que para nós não tem essa gravidade. A gente toma ali um trimedal, vitamina C, cama, esse e aquilo, vai levando, mas você observe que um estado gripal não medicado, por mais que não vá matar ninguém, ele deixa o indivíduo morrendo. A sensação da gripe é de que ela vai te matar. As pessoas não ficam mais paranoicas porque já há um assentimento estabelecido de que gripe não mata. Mas isso é uma coisa de uns 70 anos para cá, que essa tranquilidade existe. Antes matava. E a sensação que ela dá, mesmo sem matar, é uma sensação mortal. O indivíduo pensa que está indo. Hoje a gente tem todos esses combates, antibióticos, os remédios apropriados, não sei o que e tal. Só que a gente alimenta os vírus com a nossa medicação. A gente, para acabar com uma gripe na gente, a gente serviu veneno. Ele, né? Tá jogando... Serviu um veneno a ele. Esse veneno vai ser processado. Mata a colônia, mas não mata todos. Os sobreviventes evoluem. Eles se adaptam, marombados, desenvolvem resistências e às vezes até mutações. Aí aquela mesma medicação já só faz coceira. Aí eles até acharem uma outra que vá, às vezes aquelas que a gente vai servindo vai até acelerando a mutação. De modo que a gente está lidando com uma coisa que hoje na televisão de fato, tem muito teatro sanitário na televisão, né? Todo mundo com a mascarinha para lá, para cá, que não adianta. No máximo adiantaria se você fosse o gripado, para não espirrar nos outros, mas eu não estando sentindo nada andar de máscara. É apenas uma visão de cenografia apocalíptica hospitalar, mas é ridículo, é patético, não é? Todo mundo com essa carinha politicamente correta por aí, não ajuda nada. O que eventualmente de fato ajuda é a gente ter políticas sanitárias simples, por enquanto, nos aeroportos, verificar focos de eventuais contágios e não surtar, não gerar um surto paranoico e teatral na população, que é o que você está falando de precauções de aparência, e eu lembrei aqui do tempo do Skylab. Que ia cair na cabeça de qualquer um. E aí você, em qualquer loja que você entrava nos Estados Unidos, você tinha uns capacetes de proteção da Skylab, né? Um capacete de plástico. Absolutamente isso aí no fim da década de 70, né? E eu lembrei de uma coisa que eu acho que a gente queria te ouvir, e o público vai querer te ouvir também, que tem a ver com a notícia. Eu lembrei disso na hora, e eu acho que é um campo legal para você falar. Que ante a iminência da possível pandemia, né? O presidente do Egito cogitou de matar 250 mil porcos, né? 250 mil porcos, né? E é muito estranho que a gente tenha uma movimentação tão rápida e tão preocupada quando se refere a aspectos econômicos de uma pandemia, né? Assim, você só sente aquela movimentação
quase que aquela coceira, aquele comichão nos governantes, nas autoridades, na população de modo geral. Quando atinge o bolso. Quando atinge o bolso, né? Quer dizer, aquele setor da economia vai afunilar e tudo. Eu lembro que uma vez você estava fazendo uma pregação sobre a manada de porcos de Jesus. Gadareno. Do Gadareno, e você fazia uma ligação com as questões econômicas, do porquê da resistência dos espíritos que habitavam o Gadareno irem em direção aos porcos, né? Eu falei que foi um total desrespeito à propriedade privada. Exatamente. Porque Eu Jesus... queria que você falasse um pouco disso, eu acho que é oportuno, entendeu? Claro. Esse link esse frenesi humano que a gente sente quando a epidemia vai nos matar economicamente, ainda que você, desde que aquilo não te afete economicamente, a morte de milhões pela gripe jamais te afetaria, né? Que morram os porcos porque eu não os como. E não os vendo também. Especialmente egípcio, né? Egípcio para matar 250 mil porcos é maior tranquilidade. Né? Se fosse em Israel, então, se pusessem umas vaquinhas gostosas lá, a luta ia ser maior. Mas Jesus, de fato, quando mandou os demônios irem para os porcos, ele estava, número 1, desrespeitando todos os conceitos de propriedade privada, porque os porcos tinham dono, né, e valiam uma fortuna. Ele não quis saber quanto custava, quem eram os donos, nem coisa alguma. Os demônios disseram: permite-nos entrar nos porcos. Ele disse: ide. E os porcos pularam de despenhadeiro abaixo no lago e se afogaram. O fato, gente, é que nós vamos ter na Terra muita peste. Não dá para a gente fugir disso. A gente fica pensando que as nossas ciências mais evoluídas vão conseguir segurar essa onda. O que a gente não sabe é que para cada evolução biomédica, farmacológica que vai acontecendo, existem mutações desvairadas, impensáveis acontecendo também. Existem populações inteiras, por exemplo, em Nova York, de quarentena há anos. Não é de agora, não. Anos e ossos. Todo mundo calado. Por causa de determinados tipos de tuberculose sem cura. Tuberculose, que se considerava erradicada há algum tempo atrás. A mutação está vindo numa força que eles não estão conseguindo debelar, então põe em quarentena. Não são poucas pessoas, não, são centenas de pessoas. A visão bíblica não nos dá muita alternativa. Por mais que a gente evolua, debele, diminua, enfrente, vai chegar uma hora em que quando os cavalos e os cavaleiros começarem a gente começar a ouvir o galope intenso, que a gente já está ouvindo faz muito tempo, o tropel. Está chegando cada vez mais perto. Na hora que chegar, os quadros apocalípticos não são de brincadeira, né? É 1/3 disso que morre. Aí parece que a Terra recupera um pouco, aí daqui a pouco vem outro cacete, aí mais 1/3 morre. Aí dá uma recuperada, aí 1/3 dos oceanos se coagula, morre. Aí vai, mas é uma sequência desastrosa. E o processo acumulativo de destruição é tão grande, embora não seja lento, que provavelmente o mundo que nos aguarde daqui a décadas esteja mais para Mad Max do que a gente imagina, ou seja, tecnologias avançadíssimas, porque não vai dar para desfazer o avanço tecnológico, mas vivendo naquela era pós-apocalíptica. Você tem nanomáquinas, tem robô, tem não sei o quê, e tem toda a desgraça da destruição, da inconvivibilidade do homem com o homem, dessas coisas todas, como Einstein disse, né? A Terceira Guerra Mundial não sei como vai ser, mas a quarta é com pau, com pedra e com tacape, né? Mas que isso é inevitável. A gente domingo, conversando na Casa do Caminho, o ensino nas manhãs de domingo, né? A gente conversava sobre isso, da questão de que todo filme de ficção científica que você assiste, isso já há muito tempo, né? Desde o Jornada nas Estrelas, do Capitão Kirk, né? Você já via o futuro como sendo habitado por naves espaciais ou espaços herméticos de metal,
vidro, né? Não era assim? Ou então a evasão da Terra. A fuga. A fuga. Nave, assim, vamos dizer, a imagem de sobrevivência remeteria a uma questão da cápsula de quem foge de um mundo que se destrói e num ambiente onde na verdade não tem vida, né? Por si só, né? E aí a questão da tecnologia fica sendo curioso, porque talvez ela seja a principal gripe hoje, a principal epidemia nossa, a gente não perceba porque ela vem sob aparência de vida, seja o vírus da tecnologia. De conforto, né? O vírus em que a gente se instala de dependência em todos os a gripe, de fato, né? nós estamos vivendo é uma ela é incurável, pandemia ecológica. A pandemia ecológica que está na Terra inteira. Não é? Você vê esse vídeo que a gente está passando exaustivamente aí na VMVTV, chamado A História das Coisas, né? Não sei quem já viu aqui. É um videozinho pedagógico muito legal. E você vê aquele processo inteiro de poluição. Vamos enterrar no terceiro mundo. Ou vamos botar o processo produtivo lá longe. Mas o vento traz, socializa, pandemiza a desgraça para todo lado. Então vem dos nossos, né, nossa energia produtiva, os meios produtivos, os materiais eleitos para a produção, a escolha de embalagem, a futilização do significado do lixo, tudo que se cria nesse processo inteiro apenas para fazer uma coisa que seja descartável, que acabe logo, para que aqueça a economia de consumo, para que se compra mais, e enquanto isso a gente precisaria de 5 outras terras para guardar o lixo. Ou seja, se no planeta tivesse o consumo médio americano, com a produção de lixo americano, nós precisaríamos de uma terra 5 vezes maior para poder fornecer matéria-prima para a média desse consumo e para poder também armazenar o lixo. Agora, quem é que tem que ficar preocupado com influenza A, H1N ou N1H1H1N1 se o vírus está falando aqui? Não, olha que interessante. Eu sou o vírus, não é uma conversa dos vírus, é a comunidade dos vírus da humanidade discutindo com uma trave no olho assim desse tamanho, dizendo assim: vamos ajudar os porcos, as aves a ficarem curadas das suas gripinhas. Nós somos o diabo da Terra. A Terra não tem nenhum problema sem o homem aqui. Se o senhor dissesse: olha, chega, eu amo mais a Terra do que o mundo, eu amo mais a natureza do que o homem já esgotou. Esses 12 mil anos de civilização humana deram, foi bastante. Tirasse a gente daqui, a Terra não sofreria nada. A capacidade dela de se recuperar, dentro de algumas dezenas de anos, os mares já estariam limpos. Dentro de 1000 anos você ia achar as estruturas mais poderosas de Nova York, se ainda estivessem em pé, já todas engolidas de natureza. Muralha da China ia estar em pé ainda, e as pirâmides do Egito. O resto, meu amigo, em 5000 anos não haveria registro da nossa passagem, exceto por esses monumentos que talvez ainda estivessem em pé, porque nós não fazemos falta esse processo. Nós somos a gripe suína, aviária, indiabrária, todas as que você quiser inventar nesse processo de destruição do paraíso. Dentro do que você falou, olha que interessante, o Edson fez uma pergunta e ontem eu estava pensando algo parecido com o que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte: existe a possibilidade desse vírus ter sido fabricado? E eu estava pensando ontem o seguinte: existiria a eventualidade de, caso ele tenha sido fabricado, eu não tinha pensado no fato dele ter sido ou não fabricado, mas uma guerra biológica, um atentado biológico, seria possível? É a pergunta do Edson. Atentados biológicos é o que vai acontecer muito no mundo, não é? Ou seja, nós continuamos sendo vírus, como se houve isso, a fabricação, nós fomos esse vírus, na verdade. Eles deviam ter sido apelidado de vírus humano.
E não suíno. O nosso é mais potente, viu? O nosso é mais potente. Mas é claro, eu não estou dizendo que acho que esse seja, eu acho que não tem praticamente vírus nenhum mudando em processo mutante no mundo que não esteja mudando por nossa causa. Mesmo indiretamente. Ah, claro. Né? Nós somos o agente, o elemento de... invade onde eles estão, não é? De estímulo mutante o tempo todo. Seja porque a gente os combate em razão da nossa própria saúde, fornece a eles os elementos de conexão para criarem uma nova evolução de si mesmos. Então, até quando os combatemos, a gente os fortalece, né? A gente nunca os eliminará. Agora, eles estão nos combatendo, eles querem sobreviver a nós. Mesmo inconscientemente, a Terra tenta nos sobreviver, não é, Caio? Eles não é necessariamente uma questão de sobreviver a nós, é uma questão de sobrevivência, né? Nós somos hospedeiros, na melhor das hipóteses. Nós todos aqui, se tirássemos uma fotografia microscópica do que está dentro de mim, correndo, entrando pelo meu nariz agora, respirando milhares de organismos. Se você olhasse aqui nos meus olhos, são milhares, a minha pele está coberta, minha barba, minha corrente sanguínea. Assim, eu sou um universo para bilhões de outros seres. Eu sou uma galáxia. Você... Eu posso pegar uma luva, não? Pode. Vou ficar mais afastado. Pode. Uma galáxia. Uma viagem muito doida. Imagina se essas criaturinhas tivessem a nossa inteligência, que não seria nada difícil, né? Nano-inteligência. Hoje a gente já sabe que tamanho não é documento mesmo para processar nada. A discussão toda seria a respeito dessa galáxia. Essa galáxia aqui, a galáxia está em desordem, a galáxia está com problemas. Já ia ter gente se evadindo aí para a do Habib, que está em melhor estado. A galáxia do nosso querido Jack, que é mais jovem. A supernova. Daí. Mas não só nós somos habitados, mas a gente fornece os elementos mutantes o tempo todo, de todos os modos possíveis. Por exemplo, eu quando li A Peste, o livro do Camus, e com aquele dilema entre ajuda os médicos para salvar a humanidade e combater os ratos, ou se associa a Deus, que é o criador de todos os animais, e não combate o rato, que era supostamente o dilema, né, entre o homem e o rato, Deus e a medicina. E eu olhando para aquilo, a primeira vez que eu me aproximei daquele texto em 1974, eu achei ridículo. Eu falei, poxa, é um dilema filosófico bonitinho, mas o pressuposto é tão ridículo. Porque está partindo do pressuposto de que essa é uma criação divina. A peste bubônica, e a peste bubônica sempre foi uma relação desse tipo de animal com o lixo humano desde a antiguidade. É desenvolvido na nossa lixeira, no nosso quintal, não é de agora não. É desde o Egito Antigo, é desde a Bíblia, é desde Gaza, Ecrom, desde o que deu lá no templo de Dagon, que depois Deus mandou fazer aparência de chagas semelhantes, foi peste bubônica, foram os ratos que vieram do lixo e deram. Mas aí o homem fica colocando Deus no conflito, ou é Deus ou o rato. Não é Deus nem o rato, não é coisa alguma, é o homem. Se você quiser eliminar a causa, meu amigo, dá um tiro na cabeça, mas não fica discutindo com os céus. Né? Quando veio aquele tsunami que houve poderoso há 4, 5 anos atrás,
Na mesma hora a questão é por que Deus permitiu. Aí gente escreve artigos na internet, eu já não creio mais em Deus direito, porque como é que ele deixa? Se solidarizam com todo mundo, o problema foi Deus que deixou. Ou você vê os argumentos o tempo todo, como ontem, me mandaram aí na internet um textinho pedindo que eu comentasse. Me deu até vontade de comentar, depois eu falei, ai meu Deus, eu estou cansada, tanta coisa ridícula. Sou aqui, de fato, eu sou uma lixeira do pensamento, da burrice das pessoas. Cansei de ser latão da irreflexividade. Então não vou responder não, delete. Mas era um textinho até legal, bonito, de um argumento num campo de concentração, uma coisa que a BBC gravou, uma dramatização dos judeus ali, quando de repente um levanta no meio daquilo tudo e diz: escuta, você está pensando o quê? Que o Senhor nos ama? O Senhor não ama ninguém não. O Senhor é mau. Aí ele começa a fazer perguntas que não começaram nem com Adão, começaram já com Abraão. Escuta, por que Abraão, os filhos de Israel desceram para o Egito? Aí um judeu lá, todo vestidinho de candidato ao crematório, disse assim: foi porque houve fome na terra. Então Deus deixou ter fome na terra, os filhos de Israel foram ao Egito. E no Egito, eles voltaram logo? Não, eles ficaram 430 anos lá. Por causa da fome que Deus mandou, eles ficaram no Egito 430 anos. Fazendo o quê, hein? Trabalhando, apoiando, não sei o que e tal, e tal, e tal, e tal. Foi. E o que Deus fez? O Senhor levantou Moisés. E a saída foi tranquila? Não, o faraó endureceu o coração. Quem foi que endureceu o coração de faraó, hein? Foi o Senhor que endureceu o coração do faraó. Tá certo. E o que aconteceu, hein? O Egito ficou devastado. Sangue na água, os peixes morreram. Os peixes morreram porque o Senhor endureceu o coração do faraó. Piolhos, rãs vieram para todos os lugares porque o Senhor endureceu o coração do faraó. E foi até a última praga. E a última? A morte dos primogênitos. Isso quer dizer que só não atingia lá na terra de Gósen, onde estavam os hebreus. No resto, o pau cantava. E a morte dos primogênitos? Morreu o primogênito de todo mundo, até o do faraó. Mas escuta, o que o filho do faraó tinha com essa história? Por que Deus matou todos os primogênitos do Egito? Você ficou feliz porque você foi liberto? Mas e as mães egípcias chorando? E o faraó chorando? E daí eles foram para onde? Para o deserto. E depois chegaram aonde? Chegaram na terra de Canaã, a terra da promessa. Promessa para quem? Para nós, né? E o pessoal que morreu lá? Foi terra da promessa para quem? Aí ele vai nessa história, tanto faz o lado. Tanto faz o lado, é claro. Agora, não tem um macho, em momento algum, desde o Gênesis, para chegar e dizer: não foi a mulher que tu me deste, não. Eu é que sou babaca, achei o fruto gostoso, estava a fim de comer ela mais tarde, não a frutinha, a Eva, e já estava preparando a frutinha e comi gostoso, Senhor. Esse macho não aparece na terra. O único que apareceu foi a cruz e diz: olha, joga sobre mim, perdoa, porque o resto não sabe o que fala, nem o que faz, nem coisa alguma. Porque o processinho de transferência é indefinível, não tem fim. Desde ontem tem uma senhora ali, professora não sei quem, que já me mandou uns 30 e-mails querendo uma resposta. O senhor é ou não é um homem sábio? Se é, me responda. Quem é o maior assassino da Bíblia? Jeová ou Satanás? É a mesma história. Por qualquer dos lados. Olha, se eu tivesse a vontadezinha doente dessas pessoas,
eles não saberiam que eu ia ser o pior ateu do mundo, porque essas brincadeirinhas que eles fazem aí, se eu quisesse fazer para um lado e de outro, meu amigo, não sobrava, era porcaria nenhuma. Eu dou graças a Deus que a maioria desses filósofos leva o ateísmo deles a consequências muito baixas, muito rasas. Porque se for para entrar nesse processo de desconstrução, a minha cabeça é boa beça para não deixar nem pau nem pedra. Eu só sei é que é totalmente idiota, porque os fatos da existência são outros e não dá para sair fazendo essa troca. Os vasos são comunicantes. E tem um detalhe: dinossauros morreram aos milhões, há 65 anos, milhões de anos atrás, e não houve uma única dor de agravo na Terra. É uma fase, vida é vida. Somente nós é que sofremos desse surto da nossa imortalidade, da nossa importância superior ao cosmos. Então qualquer coisa que toque no ser humano é uma blasfêmia. Pois eu vou blasfemar e agora? Vou blasfemar contra o homem. Vou blasfemar contra o homem. Deus tem direito de matar a todo mundo, acabar com a palhaçada a hora que Ele quiser. De mim ele não tem uma pergunta: Senhor, por que tu estás fazendo isto? Porque eu já vivi o suficiente para saber que cada dia humano na Terra é misericórdia divina. Parece até que Deus não ama o resto da criação inteira para deixar a gente aqui. Porque se Deus nos tirasse daqui, era um favor para o universo. Porque até agora o que nós fizemos foi só morte. E eu vou lhe dizer uma coisa: você pode achar que eu estou doido? Não, eu só transcendi a essa babaquice. Assumi a minha responsabilidade como indivíduo, como membro da humanidade, de poder olhar e dizer: se morreu o mundo inteiro, eu não tenho uma pergunta a Deus, apenas dizer: Senhor, tu sabes. Agora vá dormir com esse barulho. E não me escreva mais carta querendo saber quem tem razão, se é Deus, se é o diabo, se é isso, se é aquilo. Porque um cara que acabou de dizer o que eu disse não está com disposição de perder tempo com gripe. É ou não é, meu irmão? Agora, Caio, como é que a maioria de nós faz essa leitura se a maioria de nós, a gente não se autoflagra? Não, todo mundo acha que a existência existe por conta de nós. Nós somos o centro dessa porcaria. Você vê o tamanho da nossa doença. E fica todo mundo acusando o diabo. O diabo assumiu um papel periférico. O diabo foi mais humilde. Porque ele assumiu um papel periférico nessa história. Desde o Gênesis até na hora que sobrou para ele, que foi o último, né? Por que tu fizeste, Adão? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que não sei o que foi, a serpente. A serpente aceitou, perdeu as pernas, vou rastejar, comer pó e foi. Agora nós continuamos, nós somos o centro de tudo. O mundo inteiro gira em torno de nós. Apesar de se dizer que o universo tem aproximadamente bilhões e bilhões de anos, os cálculos mudam um pouquinho de acordo com a data do Big Bang, mas parece que tudo que aconteceu antes do homem existir não era. Não teve nenhuma importância. E você falou uma coisa aí, hein, Caio? Que ninguém iria reclamar a nossa extinção. Nós reclamamos a extinção do dinossauro, mas ninguém, os seres da Terra vivem a vida. Isso é muito pesado. A natureza não tem questões, a natureza aproveita soluções, a natureza aproveita alternativas. A vida não conhece morte, porque o que nós, egoístas, adoecidos, filhos de Adão, caídos, endiabrados de egoísmo, chamamos de morte, a natureza chama de dádiva. A natureza chama de dádiva. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. A nossa visão é tão pervertida, que a gente chama a morte de morte. Morte é semente. O nome não era cemitério, era sementário. Era um lugar onde novas sementes eram plantadas. Já tinha dado fruto, semeia ali de novo, volta para lá.
Mas nossa autocentralidade é tão absurda que se alguém dissesse, olha, os anjos morreram, o pessoal diz, interessante. Faz a mínima falta. Não faz falta. A única criatura importante é o homem e as demais são aquelas das quais nós nos sirvamos. Como o porco. A que a gente come. Como o porco. Agora, as que a gente não come se tornaram importantes de 1965 para cá, depois que o dado ecológico começou a entrar na consciência da interpretação do planeta e cresceu na década de 70 como filosofia até no meio dos hippies. O dado ecológico ganhou importância só também por causa do homem. Antes o que tinha valor era aquilo do que nós nos servíamos para nos alimentar. O resto era detalhe, chuta, mata, vai passando, você dá um cacete, cobra é cobra, sapo é sapo, o que não presta a gente vai matando. Depois que a ecologia entrou na ordem do dia, aí a natureza ganhou uma segunda dimensão, mas também não é por causa dela, é só por causa da gente. Aspectos econômicos, jurídicos da natureza, Da né? natureza, que do vem da carência, né? Da ecossistema. carência. Se eu não vou matar esse bicho aqui porque ele come um mosquito, que come não sei o que, senão vai me atormentar. Mas é tudo por minha causa, não tem absolutamente nada a ver com amor pela criação. A começar dos cristãos, que nesse universo inteiro, no planeta, são os seres mais descriados que eu conheço. Quer dizer, a ênfase cristã no redentorismo, na redenção, que é o que faz a gente só orar de olho fechado, né? Porque não, só é pecado, né? A gente não vê. E a nossa ênfase toda é na salvação dos homens. Levanta a mão, batiza, leva para a igreja. O plano de Deus, olha, o Criador do universo, dos multiversos, de tudo que existe de mistério, porque essa nossa galáxiazinha aqui virou um pum no universo, de tão maravilhoso e complexo que é isso tudo. Mas o plano de Deus se restringiu a pegar a gente na praça, na boate, na praia, gente pecadora. Gente pecadora, dita por nós. E a gente dá um folheto, prega, aí a gente leva o cara até a igreja, ele levanta a mão, a gente o acompanha até a frente, aí joga água na cabeça do bichinho, e aí, pá, tá aqui, ó. Agora morre sal. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, fica firme, não sai daí, aguenta a barra até o fim. Esse é o plano de Deus para o mundo. Você já imaginou um negócio desse? Esse é o plano de Deus para o mundo. E os cristãos estão só vivendo em função disso. Agora, não existe nenhum povo que tenha destruído mais a natureza do que os cristãos. Esse pensamento é um buraco negro, cara. São os cristãos, olha, o ocidente da Terra é cristão há 1700 anos. Com o Império Romano cristão, com tudo ali, com príncipes cristãos, com imperadores e reis cristãos, com legislação cristã. Nós já tivemos julgamento de pulga, de rato, de sapo, de cachorro, de tudo, de formiga, de tudo que você puder imaginar. A natureza já entrou nos julgamentos humanos. Árvores eram destruídas a 3x2, porque os cananeus no passado, os mesopotâmicos ou os egípcios, e depois no mundo pós-cristão, já da era cristã europeu, os celtas, os druidas, os vikings faziam seus altares embaixo de árvores. É aquela história da árvore falante dos filmes, né? O ente. O ente, a árvore ente. Então, chegam os cristãos, aí esses caras consideram a árvore assim. Não chega ninguém lá e diz, não, a árvore é a criação do Senhor, Deus abençoe a árvore, vamos comer fruto dela. Não, corta. Devastação nas árvores da Europa para acabar com tudo, com as simbolizações. Não quer saber se foi Deus que criou, não. O diabo toma posse de tudo. O cristão tem um mundo tão desse tamanho que só vai até aquela descrição patética que eu fiz, que o resto ele entregou o direito de primogenitura todo para o diabo.
Entregou. Nessa linha somos todos Esaús, entregamos tudo pro diabo. O desejo de quem catequizava os índios, por exemplo, de extinguir Tupã só não aconteceu porque não se tinha acesso ao sol, né? O sol tinha se acabado. Teriam bombardeado, né? Mas acabaram. Você vê, São Francisco de Assis, quando surge, o cara é um choque na Europa. Porque São Francisco de Assis na Índia não ia ser nem notado. Só tem São Francisco de Assis na Índia. É uma inflação de São Francisco de Assis, protegendo a natureza. Oi, meu irmão. Esse é um Chiquinho. É um Chiquinho, o Chiquinho. O Chiquinho de Assis. Porque só virou esse fenômeno pelo contraste, pelo desamor pela criação, pela natureza. Ele virou santo pela vontade de encontro com o mundo natural. Qualquer caboclo não corrompido do Amazonas é Chiquinho de Assis. Qualquer índio puro ainda, que não tenha sido corrompido pela FUNAI, ainda é Chiquinho de Assis. Para você ver o que o Ocidente cristão fez. O santo da natureza é o Francisco de Assis, que era um cara que queria apenas tratar com naturalidade a natureza. Virou santo, para você ver a disparidade da nossa consciência. Então você então naquela época não precisava nem pregar, né, Caio? Era só continuar fazendo o que você faz aí com a natureza, né? Então, você seria santo também. O pobre do Francisco de Assis passou os maiores perrengues por gostar dessas coisas. Está pensando que gostar de planta no meio de uma igreja católica medieval é uma coisa normal? É normal até hoje no meio evangélico, no meio cristão. Era isso que eu ia dizendo, é o clima do redentorismo. Parece que a única intenção de Deus tem a ver com esse projetinho de redenção que ainda é transformado numa pílulazinha ridícula, né? Um esquetezinho de igreja de redenção. E eles esquecem do Criador, que ama o mundo, ama a criação, ama o cosmos, ama cada criaturinha. Não existe nenhuma criatura a ser banalizada, tudo faz parte do grande culto, da grande devoção, do grande milagre de vida. E nós tínhamos que ser servos, mordomos servos de toda essa graça. A gente fica procurando aí encontrar planetas do tamanho da Terra em outros sistemas, isso e aquilo, para lá e para cá. E nós não vemos. A nossa cegueira é tão grande de que de fato nós habitamos um ambiente que, se a gente chamar de mágico, não é exagero. A gente mora na magia. Essa terra é magia o dia inteiro, é fenômeno mágico acontecendo. Bota, sai, aí bota uma cor escandalosa, aí vem um fruto que se oferece a você cheio de carne doce, me come. A vida é um espetáculo, tudo ali mata todo mundo cego. O cara quer ir para um teto baixo, pintado de preto, com não sei quantos decibéis de poluição, fazendo aquela coisa piscando na cabeça dele, porque o céu estrelado não serve, porque brisa é ruim, ele tem que ser chacoalhado. E eu fico olhando em volta e digo, meu Deus, aonde está o homem? E cada dia mais difícil encontrar. Caio, eu estava te vendo. Fiquei aqui até muito tempo calado, porque eu tô achando... Não, porque eu tô achando muito, muito curioso que uma vez eu estava pensando assim, vendo você falar de natureza, da relação do homem com a natureza, com o mundo natural e tudo. E eu fiquei pensando numa rosa, né? Porque na verdade quando você pensa numa flor, a gente percebe que o ser humano tem várias posturas possíveis diante de uma flor, né? Você tem gente que pisa, não percebe nem a existência dela. Você tem gente que pinta a flor, outros declamam a flor, outros cantam a flor. Tem gente que arranca a flor para ter para si, né? Outros vão estudar a flor para poder aprender a reproduzi-la, até mudá-la de cor. Tem gente que resolve estudar a composição física, química dela, simplesmente para poder ter conhecimento a respeito da flor, né? E são comportamentos humanos diante das coisas que Deus criou. Eu digo, a gente o tempo inteiro pode ter várias posturas possíveis diante das coisas que Deus criou, né?
E existe uma postura, que é uma postura extremamente mortal e odiosa, que é comum à teologia e o ateísmo, que é a relação de você se colocar para fora de algo que há, né, que foi criado e que há, a pretexto de estudá-lo para poder negar a existência da força que o criou. Isso é uma coisa muito engraçada. E é comum ao teólogo e àquela pessoa que se diz ateu, o filósofo ateu, né? E eu lembrei de um livro que tem de um escritor libanês que se chama Khalil Gibran, que ele narra um encontro de um deísta, né, com um ateu filósofo. E ambos muito bem fundamentados no conhecimento que tinham a respeito das suas verdades, né? As suas bibliotecas enormes que eles tinham. E um faz a proposta ao outro: por que crês? E o outro diz: eu te explico, leia os meus livros. Por que não crês? Eu te explico, leia os meus livros. E aí eles trocam de posição, e um passa semanas lendo, e o outro também. E no final um não crê e o outro passa a crer. É o caso, né? Quer dizer, enquanto o cara não percebe que ou você admite a existência de Deus porque existe um mundo criado, ou então você vai passar a vida inteira tentando convencer a si mesmo e aos outros que Deus existe ou não existe, né? Assim, tentando dar alguma concretude à fé, né? Eu acho uma coisa curiosa isso. O interessante nessa viagem é que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, ali do verso 17 em diante, que Deus grita e a revelação dele descreve a ele, a natureza. Né? Por meio das coisas criadas, você pode saber o seu eterno poder, discernir sua divindade, seus atributos, sua soberania, sua beleza, sua infinitude de desejos, ideias, tudo pela criação, Paulo diz. E por isso os homens se tornam indesculpáveis, porque esmagados por aquilo que eu falei, por habitarem num mundo que só não é mais mágico porque não dá, porque tudo é magia de graça. Mas os olhos, o véu, o Deus deste século vai cegando o entendimento dos incrédulos, o indivíduo vai ficando pedrado, não vê mais nada, não vê mais coisa nenhuma. Depois, ele já não enxerga nem o outro. E essa não é a grande epidemia, não é essa a grande epidemia? Essa que é a doença das doenças, né? Ele não enxerga o outro. Aí, depois de um tempo, ele já não enxerga mais a si mesmo. É quando ele vai virando uma mera pulsão, só um ser de impulsos. E a grande maioria existe exatamente nesse nível. Inclusive na igreja, com a mão para cima, cantando para Jesus. Mas se você for ver o que o indivíduo tem lá dentro, absolutamente nada. Aquilo ali é uma visita à concessionária. Onde ele esteve foi a concessionária. Foi só lá. Uma vistoriazinha, um negócio, foi receber uma aguinha benta, aliviar a culpa na cabeça, e só. Mas não tem processo, não tem. As pessoas não querem saber quem elas são, não querem admitir o milagre do outro, não querem admitir o milagre da existência, não querem simplesmente também admitir que, fora algumas catástrofes absolutamente magníficas em tamanho, o resto do que o homem prova nessa terra é fruto da produção dele. A grande maioria é retorno. É o pão de Gideão voltando, é o bumerangue que você jogou e pá, vem na tua cara. Aí ele: ó Deus, por que me fizeste para que eu tivesse tido a ideia de fazer a porcaria que eu fiz, que eu joguei e que cai na minha cara? Por que, Senhor, me fizeste in the first place? É ridículo assim. E aí o cara me escreve que é uma resposta. Eu, sinceramente, eu há 35 anos atrás eu tinha assim uma certeza de que Deus queria que eu o defendesse, que eu me esforçava para defender Deus. À medida em que você passa daquela fase de Romanos 1, que é reconhecer a existência de Deus, e você vai mergulhando no conhecimento pessoal de Deus em você, que é o que o Evangelho faz, o Espírito Santo faz, Deus deixa de ser um dado inegável
passa a ser um fato entranhado em você, realidade da sua própria vida, aí quando esse negócio acontece e você vai vendo a ineficácia total da argumentação externa acerca de Deus, que ela no máximo produz um convencimento em gente de cabeça muito fraca, mas ela não altera nada, não muda a consciência, não provoca conversão, não muda o olhar, você perde até a disposição de fazer esse tipo de serviço apologético, porque você também vai descobrindo uma outra coisa. A apologia de Deus, como disse o C.S. Lewis, o megafone de Deus é a dor. A dor é o megafone de Deus. E tem gente, meu amigo, que só entende um argumento. É aquele que o faz dizer, ai! Aí, por aí ele começa a compreender. Por nenhum outro argumento ele vai entender. Nenhum. E olhe lá, hein? E olhe lá. Porque ainda tem aqueles que vão de ai, ai até o fim, dizendo, maldito seja aquele que me fez existir para sentir a possibilidade de dizer ai. Então, é aquilo que o Apocalipse diz e a gente fica achando exagero. Diz que vem as calamidades, as catástrofes, isso, aquilo, mas os homens, porém, não se arrependeram e blasfemaram contra o Senhor e levantaram a face contra ele, e isto e aquilo. Então, quanto mais evidência da loucura humana na Terra, mais hostilidade humana contra os céus haverá. É isso que o Apocalipse diz até o fim. Apesar de toda essa magia. É. O homem perdeu a capacidade de se tornar perplexo diante de Deus, né? Parece que o homem é tudo blasé. Vê toda essa magia acontecendo, essas coisas maravilhosas acontecendo. Eu creio em Deus porque no princípio criou Deus céus e terra. Por causa daquilo que foi construído, achei maravilhoso quando eu discerni que houve um Criador e vi que tudo era mágico mesmo. Mas esse é um argumento tão fraco para essa humanidade, porque se a gente fala isso para eles, Caio, as pessoas só dizem assim, ah, tá bom, você é um crédulo. Não é por isso que eu não tenho nem esse tempo a perder, né? Eu espero o cara dizer ai. Eu tô nessa de esperar todo mundo dizer ai. O cara tá muito bonitinho, gostosinho, saradinho, se achando o máximo, inteligente, carregando chifres de PhD na testa, assim, virou um alce de PhD, de diplomas. Eu sei. Eu digo, então vai, meu filho. Paz, eu não tenho nem nada a dizer. Seja feliz, Deus te abençoe. Agora, na hora que o rojão entra no lugar indevido, na hora que o supositório de Itu é posicionado no rapaz, ele fala, ui! Aí quando ela chega aqui, que eu já levei muito, eu fiquei. Agora eu entendi. Agora eu tô compreendendo tudo. Digo, então, olha, chega pra cá, porque eu já levei tanto que eu sei até tirar um pouquinho esse negócio, sem doer tanto, meu irmão. Mas até lá, não adianta, deixa o cara aí. Eu não tenho tempo para essa argumentação. Igual aquela história dos saduceus e da ressurreição em relação aos 7 irmãos, né, que casaram com a moça. E eles queriam uma explicação e Jesus não explica, né? Ele só diz, olha, você está raciocinando no nível da materialidade. Você já notou que Jesus não explica nada? Ele não explica nada, você está raciocinando no nível da materialidade. Nada. Ele, no máximo, responde com uma outra pergunta. E para não complicar, né? Quando ele quer complicar mais ainda, porque às vezes ele responde com outra pergunta assim, de maneira lógica. Quem responder a pergunta dele vai ter respondido a pergunta que a ele fez. Mas outras vezes não. Outras vezes é para encalacrar quem o perguntou e dizendo mais o seguinte, eu só vou responder a sua se você responder a minha, senão bye bye. Você tem coragem? Mas eu só tenho, né, de fazer isso? Não, eu estou dizendo, é como se Jesus te perguntasse, você tem coragem de me responder? Eu estou te enfrentando. Não estou correndo do pau, não. Se a sua curiosidade é grande a meu respeito, eu quero ver se a sua coragem é grande a respeito da sua convicção. Me conte publicamente a sua convicção e eu lhe darei a resposta
que você está procurando agora, não por causa de um desejo de saber, mas apenas de um desejo de me criar uma situação que aos sentidos dos outros será constrangedora. Então Jesus está dizendo, eu troco a verdade pela força da sua coragem. Se só tiver em você curiosidade, você vai ficar gordo de curiosidade, porque eu não vou satisfazer você, você vai engoli-la até o fim. E eu vejo fazendo assim, cada dia mais eu me sinto mais à vontade para tratar tudo assim. Se o indivíduo pode me provocar com a questão que os crentes diriam, mas que bola chutada boa, para jogar na cara dele uma resposta extraordinária, eu deixo ela passar aqui, câmbio, porque a minha pergunta é, vai converter o coração desse indivíduo? Não. Vai ser só uma troca de argumentos de banalização de Deus, então eu estou fora dessa. Caio, eu que você estava falando sobre o Apocalipse, da questão de que os ciclos de destruição vêm e vêm e vêm, e o ser humano não se converte e passa a murmurar e lamentar. Quem não crê, passa a crer ainda menos. Quem aparentemente crê, vê a fé enfraquecida. E quem crê, a fé vai ficar maior? Minha pergunta é essa para você. Ou, fazendo um paralelo assim, do paraíso com o Apocalipse, para quem crê de fato, quem firma a fé em Jesus de modo absoluto, é capaz de ver paraíso no Apocalipse? Eu creio que quando Jesus descreveu o cenário todo e disse exultai e regozijai-vos, ele não está vendo, esse indivíduo não está vendo o paraíso do Apocalipse, ele já está vendo a nova Jerusalém do Apocalipse. O Apocalipse é só o caminhar. Já deu o salto para além, né? Isso é se alegrar na esperança da glória de Deus hoje. Isto é, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ao mesmo tempo em que a bondade de Deus diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então existe de um lado um abreviar, porque dor é dor, peso é peso, opressão é opressão, exagero é exagero. Mas do outro lado, ele diz que os que se mantêm são aqueles que, para além do horizonte imediato, divisam que o que está acontecendo é apenas prelúdio, é apenas uma entrada com tom de Requiem do que está para vir, da glória por vir a ser revelada. É um paradoxo. Um santo paradoxo. E se hoje isso aqui já tudo destruído ainda é mágico, imagine o que nos aguarda, o que olhos nunca viram, ouvidos nunca viram, o que nunca subiu ao coração de homem algum, e que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É tudo uma grande pena, porque a gente não precisava estar agora falando desse assunto. A grande tragédia humana vai ser verificar como nós tivemos todas as chances e não quisemos. Eu perguntei, Caio, na verdade, e achei a resposta fantástica, porque uma vez eu assisti um filme chamado O Homem-Urso, que conta, né, é um documentário a respeito de alguém que foi atacado e terminou falecendo por conta de ataque de ursos nos Estados Unidos, né, ursos cinzas, ursos negros. E era um rapaz que chegou a ser famoso nos Estados Unidos, era convidado para dar palestras em colégios e tudo, e morreu com 20 e poucos anos. E o ataque mortal acabou sendo registrado em fitas, em vídeos, e chamaram um cineasta para fazer daquilo um filme. E ele achou o material tão rico, tão verdadeiro, e ao mesmo tempo achou algum desequilíbrio no rapaz, que ele disse, eu não vou fazer filme, eu vou fazer disso um documentário. E ele começou a reconstruir a personalidade dele, mostrando que o rapaz não era nada daquilo que ele aparentava ser. Ele não era ecologista, engajado, ambientalista. Ele era uma pessoa que buscava, no local onde os ursos moravam, na reserva ambiental onde ele morava, um tipo de um Éden diminuto, pessoal dele, né? Então ele ia lá uma vez por ano, ficava lá 3 meses vivendo entre os ursos, acampado entre os ursos, mas nas filmagens que ele fazia de si mesmo, aquele mundo lindo ali, fazia ele extremamente feliz em face da inadequação que ele tinha de viver no mundo apocalíptico que a gente vive, da cidade, dos problemas, das incompreensões e tudo mais. Mas ao mesmo tempo em que ele buscava esse refúgio idílico, paradisíaco,